eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na videoaula passada, nas páginas do livro didático 237, 240, sendo a 239 apenas para vocês terem lido o texto, e das páginas 54, 55 e 56 do caderno de atividades. Antes, eu vou iniciar a correção por essa atividade que eu deixei no PowerPoint, ok? Então, vocês teriam que ler essa tira de Garfield, bom? Então, lendo a tirinha, nós temos: eu odeio segundas-feiras, segundas são chatas, acabam comigo. Pega o jornal, Garfield. Ah, sim, mestre. É domingo. Então, na oração eu odeio segundas-feiras, o verbo é significativo ou de ligação. Nós sabemos que os verbos de ligação vai fazer o quê? Apenas vai ligar o meu sujeito do meu predicado, não é isso? E o meu verbo significativo, que também pode ser um verbo de ação, ele, além de fazer também uma ligação, mas ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o meu predicado seja o quê? Ele vai dar uma ideia ao meu sujeito. Quando eu tenho o verbo de ligação, o meu predicado vai dar o quê? Uma característica, uma qualidade ou um defeito ao meu sujeito. Bom, então, os principais verbos de ligação são os verbos ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar no sentido figurado, porque quando ele indica ação, que anda rápido, né, alguma coisa nesse sentido de andar, de caminhar, aí é um verbo de ação, ok? Então, o verbo vai ser o quê? Um verbo significativo, porque ele não é um verbo de ligação, bom? Então, odeio vem do verbo odiar e aqui está até conjugado na primeira pessoa do singular, eu odeio. Bom, então o verbo vai ser o quê? Significativo. Neste caso, qual é o predicado que eu tenho? Quando eu tenho verbo significativo ou verbo de ação, que também é a mesma coisa, semelham uma na outra, tá? Quando eu tenho esse tipo de verbo, eu tenho predicado verbal. Eu só vou ter um predicado nominal quando eu tenho verbo de ligação. Tirando isso, todos os outros predicados vão ser classificados como predicado verbal. Eu tenho predicado verbo nominal que eu ainda não expliquei para vocês, por enquanto. Então, nós estamos trabalhando só com o nominal e o verbal. Na oração, pegue o jornal, Garfield. Pega o jornal, Garfield. O predicado tem a mesma estrutura sintática que o predicado da oração do item anterior. Qual é essa estrutura? Então, o que vocês teriam que responder? Sim, porque pegar é um verbo de ação. Então, o meu predicado continua sendo um predicado verbal, ok? Então, aqui, ó, sim, isso aqui vocês não precisariam colocar verbo transitivo direto mais objeto direto, porque ainda nós não aprendemos, nós vamos aprender ainda, tá? Então, o que eu espero da resposta da letra B? Que vocês tenham observado que sim, porque aqui, ó, pegue não é um verbo de ligação. Bom, então vocês podem colocar sim, pois pegar é um verbo que pratica uma ação e não um verbo de ligação. Qual é o predicado da oração? Segundas são chatas. Então vamos identificar o verbo primeiro. Aqui, ó, são. Então qual que é o meu sujeito? Segundas. O que sobra? Predicado. São chatas. O sujeito vai ser o quê? O sujeito o predicado vai ser o quê? O predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação, são, que vem do verbo ser, ok? Então, são chatas, predicado nominal. Classifique o sujeito e o predicado da oração. Acabam comigo. Então, esse acaba comigo está fazendo relação com a tirinha, não é isso? Então, eu tenho um sujeito desinicial. Lembra o que é um sujeito desinicial? Aqui, ó, o meu verbo está na terceira pessoa. Eles acabam comigo. Não está presente, mas eu sei de quem está falando, porque eu tenho uma tirinha acima e está se referindo a um personagem. Quando eu tenho uma referência, né, o que acontece? Eu tenho um sujeito desinicial. Se eu não tivesse referência do contexto, eu teria um sujeito subentendido. Lembram? Então, a diferença é essa, desinicial
vai ser o quê? O sujeito que está se referindo ou a um contexto, né, do texto, ou ao contexto de uma frase, ok? Que me mostra ali quem é. Agora, subentendido não. Então, eu tenho sujeitos desinicial, né? Se refere a elas, às segundas-feiras, e o predicado vai ser o quê? Verbal. Tudo isso aqui é predicado. Eu tiro o sujeito, tudo é predicado. Como o sujeito não está explícito, ou seja, não está na frase, eu consigo saber quem é de acordo com o texto, mas não está na frase, então a minha frase ela é toda predicado. Acabam comigo. E vai ser um predicado verbal, por quê? Porque acabar, ó, é um verbo significativo também, um verbo de ação, não vai ser um verbo de ligação, ok? Bom, terminada essa parte, vamos passar para o livro didático. Acento tônico e acento gráfico. Leia os quadrinhos e divirta-se. Ônibus tem acento? A Mônica pergunta para o Cascal, ela está fazendo uma cruzadinha, e ele responde, depende da hora que você toma. Então, responda no caderno. O que provocou o humor nos quadrinhos? O fato do Cascão não ter percebido que ela quis dizer a palavra assento, né, do ônibus, e não assento de sentar, ok? Então, o humor foi provocado pela confusão entre as palavras assento com C, que é o sinal gráfico, da palavra ônibus, e assento com 2 S, que é o lugar em que as pessoas se sentam. Além da forma como a palavra assento vem escrita no balão de fala, como o leitor pode ficar sabendo a que Mônica se refere, o leitor vê que Mônica está fazendo palavras cruzadas, ou seja, precisa saber como se escreve a palavra ônibus. O que faz Cascão pensar que Mônica se refere ao assento do veículo do ônibus? O fato de as palavras terem o mesmo som e a passagem de ônibus lotado no momento do diálogo. Então, aqui, ó, ele me explica acento com C e acento com 2 S. Tem o mesmo som, não se difere, tá? E um significa sinal gráfico, não é isso? Em relação à vogal, a tonicidade da palavra. E o outro significa acento de quê? De se sentar, de poder sentar e descansar, ok? Em qualquer lugar, cadeira, sofá, poltrona, bom? Então, vamos passar para a correção da atividade do texto, da crônica. Gostou de ler a crônica? Converse com os colegas sobre as questões a seguir. Vocês poderiam fazer sem conversar com o colega mesmo porque não dá. Então, número 1. É comum encontrar pessoas como o personagem do barbeiro dessa crônica, por quê? O que o personagem é? Como que ele trata os seus clientes? Pelo jeito que ele tratou o brasileiro, ele gosta muito de fazer perguntas, de conversar. Ele pensou que o brasileiro fosse um turco e encheu, né, o brasileiro de informações, de perguntas, de contextos ali falados sobre a Turquia. Até que, em um dado momento, ele ficou sabendo que ele não era turco, e sim brasileiro. Então, você já se deparou com pessoas que confunde, mesmo não sabendo a sua nacionalidade ou alguma coisa a seu respeito, começa a fazer um tanto de pergunta que não tem nada a ver com você. Você já deparou com essa pessoa? Você vai colocar sim ou não e por quê, tá? Pessoas que gostam de conversar, que gostam de perguntar, que gostam de falar sobre algum assunto de sua vida, mas mesmo sem saber, tá? Então, a 2, você já soube de algum fato como a dessa crônica? Uma pessoa ser confundida com a outra e ter de responder a muitas perguntas sobre o que não conhecia? Em caso afirmativo, conte a história. Então, vocês não precisavam contar. Em caso afirmativo, era só contar essa história no seu caderno, ok? Então, você vai falar se já aconteceu com você ou com uma pessoa que você conhece, você fala no caderno, escreva no caderno. O que sugere o fato de a crônica terminar com uma pergunta do barbeiro sobre o Brasil para o seu cliente, que no final ele pergunta, né, o Brasil fica na América do Sul? Se eu não me engano, a pergunta é mais ou menos essa. Então, o que acontece? O que sugere? Aí está o humor da crônica. Lembra que a crônica é voltada um pouco ou para a ironia ou para o humor? O humor está em justamente que ele vai começar a fazer um monte de perguntas para ele de novo. Agora, dessa vez, sobre o Brasil. Por isso que ele faz aquela última pergunta, porque dá a entender que a partir daquele momento, ele vai começar a fazer um monte de pergunta novamente para o cliente, bom?
Passando para o caderno de atividades, nós temos aí, mais uma vez, um estudo sobre oração, sujeito e predicado. Então, este quadro nos relembra os termos da oração. Eu tenho sujeito e predicado, que vocês já sabem o que é. Sujeito é o termo da oração que se refere ao verbo, e o predicado é o termo da oração que se refere ao sujeito, isto é, traz uma informação sobre o sujeito. Então, eu tenho os predicados, que vocês aprenderam até então, né, até agora, o nominal e o verbal. O nominal expressa uma característica do sujeito, característica, qualidade, defeito, ok? E o verbal informa a ideia principal sobre o sujeito por meio de um verbo. Lembra quando o Garfield fala eu odeio, né, que é um verbal porque é igual ele falou aqui, ó, informa a ideia principal sobre o sujeito por meio de um verbo. Então, quando ele fala que ele odeia, está informando que, claro, óbvio, ele odeia alguma coisa, tá? Então, eu tenho aí no predicado nominal o verbo de ligação, que tem a função de ligar apenas, de relacionar a qualidade ao estado do sujeito, e essa qualidade, ou esse defeito, essa característica vai ser o que? Chamada de predicativo do sujeito. Palavra ou expressão que indica a característica ou estado do sujeito. E o verbal, que é o verbo significativo, que apresenta a ideia principal sobre o sujeito. Okay? Então, o verbo significativo é praticamente a mesma coisa de quê? De verbo de ação. Bom, só que tem alguns verbos que dá a entender que não é uma ação igual odiar. Então, fala-se verbo significativo, mas não é um verbo de ligação. Então, porém, por isso, quer dizer, é classificado como predicado verbal. Então, aqui fala um pouco, né, que nós estudamos sobre o predicado nominal, que é muito utilizado para descrever características do sujeito a que ele se refere, não é isso? Nas construções com predicado nominal, o verbo liga o sujeito a seu predicativo, ou seja, há uma característica dele. Então, eu tenho os principais verbos que são ser, parecer, estar, ficar, transformar, continuar, permanecer e andar no sentido figurado. Então, o que ele pede? Leia as frases a seguir, adaptadas da revista Recreio. Elas se referem ao nosso organismo. Identifique e grife o sujeito de cada frase. Separe-o do predicado com uma barra. Copie o predicado e classifique em nominal ou verbal. Então, ele trouxe um modelo para vocês. Olha, aproximadamente 70% do nosso organismo é formado por água. Então, eu tenho aí separado em barra. Qual que é o meu sujeito? Vamos encontrar no verbo? O meu verbo é o é, que é um verbo de ligação, não é isso? Então, o que é formado por água aproximadamente 70% do nosso organismo. Então, 70% do nosso organismo seria o quê? O meu sujeito que está no meio da frase. Tudo que sobra é o quê? O meu predicado. Aproximadamente é formado por água. Vai ser um predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação, ok? Então, você teria que fazer a mesma coisa com as frases a seguir. O corpo tem cerca de 35 milhões de células. Vamos identificar o verbo? O verbo é tem, que vem do verbo ter. Então, o que eu tenho ali de sujeito? O corpo, que está se referindo ao verbo ter, não é isso? O corpo tem. Tudo que sobra é predicado, tem cerca de 35 milhões de células. E aí, esse verbo é predicado verbal ou predicado nominal? Esse predicado, esse verbo se refere a quê? É um verbo significativo, porque ele não é um verbo de ligação. Então, eu tenho o predicado verbal. Letra B. Os nervos enviam mensagens ao cérebro a uma velocidade de 360 km por hora. Mesma coisa, vamos identificar o verbo. O verbo vai ser enviam, que vem do verbo enviar. Então, eu tenho o sujeito, os nervos, não é isso? Tudo que sobra é meu predicado. Então, o meu predicado aí vai ser verbal, porque o verbo enviar é um verbo de ação. A maioria dos pelos é muito pequena. Identificando o verbo é, que é um verbo de ligação. Então, eu tenho como sujeito a maioria dos pelos, sendo pelos aí o meu núcleo do sujeito, a palavra mais importante. Tudo que sobra é meu predicado, é muito pequeno, predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação. Só a palma das mãos, a sola dos pés e a boca não tem pelos. Identificando o verbo tem, está no plural, por isso que ele está com acento circunflexo. Porque antes dele eu estou me referindo a várias coisas, palmas das mãos, sola dos pés, boca, plural. Então, identificado o verbo, o que é meu sujeito? A que o verbo está se referindo? Só a palma das mãos, a sola dos pés e a boca. Tudo que sobra é meu predicado, não tem pelos. Predicado verbal, o verbo tem, verbo significativo.
E ali eu tenho um sujeito composto, né? Em um dia produzimos saliva suficiente para encher 5 xícaras, identificando o verbo produzimos, não é isso? Tem aqui esse verbo também, ó, encher. Mas o principal verbo da minha frase, no caso, é produzimos. Por que ele é meu principal verbo? Reparem que eu não tenho sujeito na minha frase. Ele não está explícito na frase. Ele está o quê? Subentendido. E eu sei disso porque o meu verbo está na primeira pessoa do plural. Nós produzimos. Então, aqui, ó, nós. Eu, tu, ele, nós. Primeira pessoa do plural. Nós produzimos. Por isso que aqui, o que ele fez? Ele grifou o verbo porque ele está subentendido, como se tivesse ele nós, ok? Então, o verbo, sujeito subentendido, nós. Ele não está explícito, mas eu consigo identificá-lo através do meu verbo. Lembram disso? Aqui eu não tenho nenhum contexto que me fala o que nós produzimos. No caso, eu sei, tudo bem, eu sei que aqui é a saliva, mas eu não tenho um texto falando a respeito disso. Então, por isso que ele é subentendido. Se eu tivesse um texto e se tivesse referindo a este texto e não frases soltas, o que eu teria? Um sujeito desinicial. Aqui, turma, ele fala para nós, que tirou de uma revista, só que eu não tenho um texto para poder identificar esse nós, tá bom? No texto, eu não tenho. Então, por isso que ele é subentendido, porque eu tenho uma frase solta. E aí, neste caso, eu não tenho sujeito desinicial, e sim subentendido. E o meu predicado vai ser verbal, porque produzir é uma ação, ok? Tudo que sobra é predicado. Em um dia produzimos saliva suficiente para encher 5 xícaras. Por que vai ser tudo? Porque o meu sujeito não está na frase, tá? Em um dia, o corpo perde até 2 litros de água pela urina e pelo suor. Então, eu tenho o corpo como sujeito porque eu identifico o verbo. Qual que é o verbo? Perde, verbo perder. Quem que perde? O corpo. Então, o corpo vai ser o quê? Sujeito. Simples. Tudo que sobra, predicado. Em um dia, perde até 2 litros de água pela urina e pelo suor. Predicado verbal. Perder, verbo de ação. O fígado é o nosso maior órgão interno. Qual que é o verbo? Verbo de ligação. Está se referindo ao fígado. Então, fígado, sujeito. Tudo que sobra é meu predicado. Predicado nominal, pois eu tenho um verbo de ligação. As funções do fígado são muito importantes, filtragem do sangue e ajuda na digestão. Então, qual que é o meu verbo? São, não é isso? Está se referindo às funções do fígado, sujeito. Tudo que sobra, predicado. Predicado nominal, por quê? Porque eu tenho um verbo de ligação. São, vem do verbo que? Verbo ser, eles são. O cérebro de um adulto pesa em média 1,4 kg. Então, o que eu tenho aí como verbo? Vamos lá? Pesa, que vem do verbo pesar. Está se referindo ao cérebro de um adulto. Então, o cérebro de adulto é o meu sujeito. Tudo que sobra é o meu predicado, não é isso? Como o verbo pesar é um verbo de ação, eu tenho predicado verbal, ok? É 3 vezes menor o cérebro de um recém-nascido. Então, identificando o verbo aí, qual que é o verbo nessa frase? Aqui, ó, não é isso? Verbo de ligação, ok? Então, o que é 3 vezes menor? O cérebro de um recém-nascido, sujeito. Tudo que sobra predicado, predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação. Todos nascemos com cerca de 300 ossos. Então, todos, eu tenho um verbo novamente subentendido, porque eu não sei quem, né? Ele fala de todos, então todos nós, ok? Eu não sei quem, mas quando ele fala todos, ele abrange todos nós. Então, nós seria aqui o meu sujeito, só que ele não está na frase, então ele está subentendido, ok? Tudo que sobra, então, vai ser o quê? Predicado. Nascemos com cerca de 300 ossos. Predicado verbal. Nascer é uma ação. Aqui ele colocou todos no núcleo do sujeito subentendido, porque é como se fosse todos nós. Bom? O maior osso é o fêmur. Então, eu tenho um verbo de ligação, identificando o verbo de ligação. Está se referindo ao maior osso. Então, o maior osso vai ser o quê? Sujeito. E o predicado, tudo que sobra, predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação. Espero que vocês tenham entendido, então, essa parte aí
de como classificar o predicado. Aqui, o que vocês teriam que fazer? Reescrever a frase passando o meu predicado nominal para predicado verbal. Como que eu faço isso? No predicado nominal eu tenho verbos de ligação, né? Eu tenho apenas verbos de ligação. E no predicado verbal você vai ter que passar a mesma frase para uma frase que tenha verbos de ação ou significativo. Então, se você colocou uma outra frase, mas que tenha sentido como verbo de ação, está correta a sua frase, não precisa pagar para copiar do livro, ok? Então, o morcego é um mamífero, o morcego mama quando pequeno. É verbo de ligação nominal, mama, verbo de ação verbal, predicado verbal. E você teria que fazer isso em todas, tá? Ele não é exatamente bonito, ele não tem exatamente beleza. Aqui, ó, tem verbo significativo. Sua pele é a base da formação de suas asas, é verbo de ligação, predicado nominal. A própria pele forma suas asas, então forma do verbo formar, e aí também eu posso dizer que é uma ação, né? Formar, ou significativo também. Porque significativo é igual eu falei, são verbos de ação, só que tem uns que não parecem que são verbos de ação, tá bom? Como os nossos são 5 dedos do morcego. Então, como nós, o morcego tem 5 dedos, tem verbo significativo. Seu corpo é peludo, é verbo de ligação, pelos cobrem seu corpo, cobrir, verbo de ação. No morcego, o pelo é preto, cinzento, marrom, bege, branco, amarelo ou vermelho. É verbo de ligação. O morcego tem. Troquei o meu verbo para significativo. Pelo preto, cinza, marrom, bege, amarelo, vermelho, não é isso? 7. São cerca de 1000 espécies de morcego. Então, troquei lá o são, verbo de ligação, por o verbo existir. Existem cerca de 1000 espécies de morcego, tá? Então, verbo significativo. Os morcegos são úteis na reprodução das plantas e na garantia da sobrevivência de várias florestas. Então, os morcegos têm acentuado porque está se referindo a uma palavra que está no plural. Utilidade na reprodução das plantas e na garantia da sobrevivência de várias florestas. As fezes do morcego são um dos melhores fertilizantes. As fezes do morcego produzem, então não são mais verbo de ligação, e sim verbo de ação, produzir. Por causa do radar, a escuridão não é um problema para o morcego. Por causa do radar, o morcego não tem problema com a escuridão. Se você colocou frases diferentes, mas que têm o sentido de verbo, predicado verbal, está correto. Bom, na última atividade de acento tônico e gráfico, o que vocês teriam que fazer? Copiar as palavras das frases que deveriam receber acentos, ok? Seja circunflexo ou seja agudo. Na primeira frase eu tenho 2 palavras, farmacêutico e médica, tá? Teria aqui, ó, farmacêuticos, o circunflexo no E e o agudo no E do médica. Todas 2 proparoxítonas. Na letra B eu tenho as palavras lâmpadas e econômicas, que não estão acentuadas, então eu deveria colocar acento. Todas 2 proparoxítonas. Na letra C, eu tenho a palavra últimos, tá? Últimos, então, recebe acento na terceira sílaba contando de trás para frente, proparoxítona. Na letra D, depósito e fábrica, 2 palavras que não estão acentuadas acima na frase. Todas 2 na terceira sílaba contando de trás para frente, proparoxítonas. Os espectadores ficaram encantados com a audição de música clássica. Então, qual que não está acentuado? Música e clássica. Todas 2 proparoxítonas, contando da direita para a esquerda. Então, o que há em comum entre as palavras que foram acentuadas nessa atividade? Eu já falei, todas são proparoxítonas. Por quê, turma? Porque todas recebem acento na terceira sílaba, contando da direita para a esquerda. Ok? Eu acho mais fácil contar assim. Então, eu tenho a primeira oxítona, a segunda paroxítona, a terceira proparoxítona. Se é a minha terceira mais forte, sílaba tônica, vai receber acento, porque proparoxítona. E, enfim, eu termino por aqui. Espero que vocês tenham entendido, principalmente a questão, né, do predicado. E lembrem-se, turma,
juntos no caminho certo.